Vamos continuar falando dessa aula maravilhosa sobre angelologia, que é a doutrina dos anjos. Angelologia, essa doutrina sistematizada, quer dizer organização dentro dos textos bíblicos que fala sobre anjos. O anjo na história de Israel. Um anjo impediu que Abraão matasse Isaac. Nós vemos isso, né? Você pode observar em Gênesis capítulo 22, versículo 11 ao 12. O anjo guiou Israel no deserto. Confira isso em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20 ao 31. O anjo comissionou Gideão a libertar Israel do jugo dos medianitas. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 14. O anjo feriu 70.000 escolhidos de Israel no tempo de Davi. 2 Samuel capítulo 24, versículo 14 ao versículo 17. Um anjo acudiu Elias quando ele fugia da fúria de Jezabel. 1 Reis capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Durante o cativeiro babilônico, um anjo livrou ao profeta Daniel da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 22. Eliseu, certa manhã, viu-se cercado de anjos invisíveis aos olhos de seu criado, mas visível aos seus. O seu criado ele não estava vendo, e ali ele pediu para que Deus abrisse os olhos deles espirituais, e aquele servo de Eliseu viu ali muitos soldados na carruagem de fogo. Observamos isso em 2 Reis capítulo 6, versículo 14 ao versículo 17. Um anjo ajudou o profeta Zacarias em redação do seu livro. Zacarias capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 5. O anjo subiu de Boquim, e repreendeu o israelita em Juízes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Um anjo falou a Josué quando este encontrava ao pé de Jericó, quando ele se encontrava ali em Josué capítulo 5, versículo 13. E um anjo apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Observamos aqui que tem uma teofania, Eu estou falando aqui anjo na história de Israel. Deveremos ter observado cada aparição dos anjos para que nós possamos observar que quando o anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor, aqui é a manifestação de Jesus Cristo em forma de anjo. Esse anjo aceita ser adorado, diferente de outros anjos que não aceitam. Então aqui nós chamamos, dentro de um conceito teológico, dentro da teologia, chamamos de teofania. Teo é um nome Deus, fania, aparência visível em forma de um ser chamado anjo, E esse ser chamado anjo, ele aparece visível, em forma visível, ou às vezes em forma de um homem. Aí chamamos ele literalmente de teofania, e ele aceita ser adorado, e também as pessoas que vê ele chamam de Senhor, e ele sempre fala como a primeira pessoa do singular, diferente de outros anjos. O povo de Israel, eles acreditam muito sobre os anjos, e chegaram até a adorar os anjos. Quando Paulo escreve ao povo de Colosso, tinha ali judeus também, gentios que se converteram ao cristianismo, e ele estava ali repreendendo eles porque ele estava dando a ênfase mais aos anjos do que a Jesus. Então precisamos observar dentro desta aula. Deveríamos ter muito cuidado em relação aos anjos, muito cuidados. Quando eu já falei em algumas aulas que nós não damos ordem aos anjos, não estou dizendo a você que está sendo um espectador dessas aulas, que está assistindo esses vídeos, não estou dizendo que os anjos não podem nos guardar, jamais eu vou falar isso. Porque os anjos estão para guardar o povo de Deus, ao mandado de Deus, e fazer outros ministérios dele aqui nessa terra, outros deveres a qual os anjos fazem. Mas nós, como ser humano, você não vai ver nós dando ordem aos anjos
como doutrina. Você não vai ver nenhum dos discípulos dando ordem aos anjos. Então os anjos, ele está ao mandado de Deus para ajudar os crentes. Sim, isso é bem verdade. Mas eu quero dizer para você que nós não damos ordem aos anjos. A nossa oração não deve ser aquela dizendo: Senhor, coloque teus anjos. Ah, mas quem vai dar ordem é Deus, mas você está pedindo para ele colocar os seus anjos. Quem nos guarda, né? A gente tem que pedir: Senhor, esteja conosco todos os tempos. Não tire de nós o teu Santo Espírito, porque através do Espírito Santo que habita na minha, na tua vida, Jesus Cristo habita, Deus habita, porque através da pessoa do Espírito Santo, Jesus habita, que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então devemos ter muito cuidado nas nossas orações. Nós não, volto a dizer, nós não damos ordem aos anjos, porque a Bíblia assim o diz, entendeu? E também muito cuidado, você que é pregador, ou você que é ouvinte, o receptor na hora de uma mensagem, quando o pregador dá ênfase muito aos anjos, preste bem atenção, não dê a glória maior a esse anjo, que hoje Jesus Cristo está em segundo plano na maioria de cultos de alguns. Quando fala o nome de Jesus, as pessoas abrem a boca, dá até sono. Mas quando fala que tem anjo, arcanjo, com a espada desembainhada, há um glória grande. Então, quando dá esse glória maior de que a Jesus, a adoração vai ao anjo. Então, não vai a Jesus, tá? Devemos ter cuidado e recusar receber falsas doutrinas que acreditam em anjos, como os testemunhas de Jeová, os mormons. Sempre essas doutrinas, eles acreditam que os anjos deram a revelação ao seu líder maior, tá? Essas doutrinas ensinam assim: não, nós observamos, não devemos louvar nem adorar os anjos, não o procure aos anjos, tipo assim, eu tenho que procurar porque esse é o meu anjo, porque a Bíblia diz que eu tenho um anjo que me guarda. Não, amados. A Bíblia não dá ênfase dizendo que o ser humano tem um anjo de guarda. Quem nos guarda é o Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Isso é um fato.